Antes de mais nada, eu quero deixar esclarecido que eu não sou nem contra nem a favor do projeto Leitura da Bíblia em um Ano. Na verdade, o meu propósito aqui com esse vídeo é apenas refletirmos juntos sobre esse assunto, pensarmos sobre esse tema, sobre os objetivos desse projeto, até porque eu já li a Bíblia toda também tenho prática em outras leituras, tenho a regularidade nos meus devocionais e em outro tipo de conteúdo também, e eu acredito que por professar a fé cristã protestante, eu posso contribuir com vocês um pouco sobre esse tema. É um assunto que me instiga, é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu queria muito trazer aqui também para o canal, e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. É um tesouro, e todo tesouro ele sempre esteve na profundidade, e quando o assunto é fé, muitas coisas podem acontecer para que isso não se desenvolva em nós da forma que precisa ser. Pode gerar frustração principalmente nas pessoas que não têm o discernimento do objetivo desse projeto. Fazer esse projeto Leitura da Bíblia em um Ano pode te trazer familiaridade com o livro. E para quem não me conhece, eu sou Ana Sáter, eu crio conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e hoje eu vim falar sobre a minha fé, vim falar sobre a palavra de Deus, que é algo que eu gosto muito, que é algo que me instiga. Criei inclusive um roteiro gigantesco aqui de umas 3, 4 páginas que eu não vou deixar de segui-lo, mas eu quero tratar desse assunto com uma certa simplicidade, com uma certa leveza, porque eu acredito que o evangelho é isso. Ele precisa ser anunciado de uma forma com que as pessoas entendam, de forma leve, de forma simples, porque ele é isso, ele pede essa simplicidade. E o tema específico é leitura da Bíblia em um ano, e eu trouxe aqui 2 prós e 2 contras, na minha opinião, sobre esse período de leitura da Bíblia, que é um ano, né, que é o propósito desse projeto. E eu já vou começar aqui com o primeiro pró, que é o contato diário com a leitura. Eu creio que quando você estipula um tempo, quando você tem esse propósito de leitura, seja ela da Bíblia, seja ela qualquer outro tipo de literatura, eu creio que isso já é um ponto muito positivo, né? Até porque a leitura, ela traz muitos benefícios pra gente, não só pro nosso intelecto, mas também pra nossa saúde mental. E como todo mundo já deve saber, já é mais que comprovado cientificamente que o ato de ler, ele não só melhora, né, o nosso intelecto, ele não só nos torna pessoas mais sábias, mas também protege a nossa saúde mental, protege de doenças degenerativas como a demência, como o Alzheimer, e, na minha opinião, também a prática da leitura, ela também cria em nós um hábito, um bom hábito, diga-se de passagem, e quando falamos das escrituras, eu acredito que é o melhor hábito que um ser humano pode ter. E o segundo ponto positivo, o segundo pró desse projeto Leitura da Bíblia em um Ano, que na minha opinião, ele pode trazer para você disciplina e organização. Sim, porque esse projeto, ele requer que você leia de 3 a 4 versículos aí por dia, e é algo que para muita gente já vai ser bem complexo, apesar de ser uma leitura simples, não vão te custar aí, creio que nem 5 minutos do seu dia, mas como todos sabem, nós cristãos, nós prezamos pela palavra de Deus, nós não simplesmente encaixamos ela no nosso dia, nós devemos sim separarmos momentos para fazer essa leitura, e como a gente tem a vida hoje moderna muito complexa, muito agitada, cheia de atividades, separar esse momento do nosso dia já se torna algo complexo, já se torna algo complicado, e eu acredito que se você realmente fizer esse projeto, você vai sim desenvolver essa disciplina, você vai sim desenvolver essa organização, porque não vai ser algo fácil, principalmente por ser algo relacionado à nossa fé, e nós sabemos que quando o assunto é fé, muitas coisas podem acontecer para que isso não se desenvolva em nós da forma que precisa ser. Então sim, na minha opinião, eu creio que o projeto Leitura da Bíblia em um Ano pode sim gerar em nós, pode sim desenvolver essa disciplina e essa organização que muitas pessoas buscam, né? Que muitas pessoas têm dificuldade de desenvolver. Bom, eu falei que eu ia falar para vocês apenas 2 pontos positivos sobre o projeto Leitura da Bíblia em um Ano, mas eu acabei lembrando de um outro aqui, não tá nem no meu roteiro, nem nada, mas eu acho relevante falar sobre isso para vocês. Para algumas pessoas é um ponto muito importante, eu particularmente acho também que fazer esse projeto Leitura da Bíblia em um Ano pode te trazer familiaridade com o livro.
Pois é. Sabe quando você fica naquela dúvida, quando pedem, né, para você abrir a Bíblia em um certo livro e você fica naquela busca, meu Deus, será que é do novo, será que é do velho? Pois é, fazer esse propósito, né, fazer esse projeto, eu acredito que vai te trazer essa familiaridade com o texto, vai te trazer essa familiaridade com os livros, você vai ganhar conhecimento de onde o livro tá, se ele tá no novo, se ele tá no velho. E eu acredito que, apesar de ser, né, um ponto positivo simples, ele é um ponto positivo que vai te gerar uma certa motivação. E essa motivação vai gerar em você ainda mais curiosidade, né? Até porque, poxa, se eu aprendi algo, então isso significa que eu posso aprender ainda mais coisas com isso. Então você vai virar um verdadeiro pesquisador da palavra, e eu creio que esse é o intuito. Esse ponto positivo, né, que é você ganhar familiaridade com o texto, ele vai gerar essa motivação em você, e isso vai ser muito importante, porque sim, a gente precisa de muita motivação, de muita fé, de muita vontade de seguir a leitura da palavra, porque não é algo fácil, não é uma leitura fácil. Para muitos, né, é uma leitura muito complexa. Para mim é uma leitura complexa, é algo que eu realmente preciso não só ler, eu preciso estudar a palavra para que eu realmente compreenda o que o texto está dizendo. E eu creio que ganhar essa motivação, ganhar esse senso, né, de onde estão os livros, é um ponto muito positivo que esse projeto tem. E bom, já vou entrar nos pontos negativos, até porque a intenção desse vídeo, como eu falei no início, não é esgotar o assunto e também não é defender um lado ou defender o outro, é apenas fazer, né, com que a gente reflita sobre o tema, fazer a gente pensar sobre os objetivos desse projeto. E o primeiro ponto negativo, na minha opinião, é a superficialidade da leitura que esse projeto Leitura da Bíblia em um Ano pode gerar em você. E falando sobre ponto negativo, eu achei relevante não ficar apenas nas minhas palavras, nas minhas experiências, mas me embasar com a própria palavra. Eu trouxe aqui 2 versículos, um está no Velho, outro está no Novo. Eu vou deixar aí na tela para vocês me acompanharem. E o primeiro está aqui no livro de Josué. O contexto, ele fala sobre a preocupação de Josué, a insegurança dele, quando ele se vê ali após a morte de Moisés, diante de todo aquele povo, ele se sente inseguro. Então, o Senhor, ele observa isso em Josué e ele fala com Josué, ele encoraja Josué. Esse é o contexto dentro desse tema. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu li aqui o verso inteiro, mas eu gostaria de focar apenas na primeira parte dele, que fala sobre a orientação, né, do Senhor para que Josué não deixasse de ler, não deixasse de falar da palavra para todo aquele povo, mas que ele também não deixasse de meditar na palavra de dia e de noite. E fazendo uma pequena exegese da palavra meditar, no nosso dicionário mesmo, a gente percebe que essa palavra ela significa além da superfície, ela significa você se aprofundar em algo, você pensar em algo com mais profundidade, e isso nos leva a entender que vai requerer ali de Josué um certo investimento de tempo naquele assunto. Então, eu acredito que não é à toa o uso dessa palavra meditar, que ela significa profundidade, ela significa empenho de tempo. E trazendo para o nosso contexto, eu creio que a palavra de Deus para nós, ela precisa ser vista como algo muito importante, algo que está além dos nossos afazeres, ela é tão importante quanto. Eu penso que nós não devemos ficar na superficialidade do assunto, nós devemos sim nos aprofundar, nós devemos sim reservar um momento para nos alimentar daquilo que é importante para nós. E não ficando apenas nesse versículo, eu também tenho o versículo do Novo Testamento, e ele está aqui em Atos dos Apóstolos. Vou procurar aqui em tempo real com vocês. Em Atos dos Apóstolos 17, no verso 10, que fala sobre os bereanos. Acho que muita gente conhece esse tema aqui. Vou ler o 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica.
Os bereanos, esse já é o verso 11, os bereanos eram os mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E para quem não sabe, Atos dos Apóstolos é um livro que registra o início do ministério dos discípulos de Jesus, que agora apóstolos, que eles vão para vários lugares pregar o evangelho, essa era a missão deles, e um desses é Paulo, que tem um destaque muito grande aqui nesse livro, e ele fala sobre esse povo, os bereanos, que eles eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles, além de ler, eles examinavam as Escrituras. E mais uma vez, fazendo um pequeno aprofundamento sobre essa palavra, examinar, ela é muito, eu percebi no nosso dicionário que ela tem um significado muito próximo de meditar, como eu li, né, no verso do outro livro, que foi Josué. No nosso dicionário, examinar também significa se aprofundar em algo, significa pensar muito sobre um assunto, e isso nos remete a um investimento de tempo, como eu havia falado. E isso nos remete que os bereanos, eles além de ler, né, as Escrituras para ter aquele conhecimento, para não serem enganados, eles gastavam tempo com aquilo, eles estudavam, eles se aprofundavam. E isso eu tenho certeza que não requeria deles apenas 5 ou 6 minutos, mas não. Significava que eles separavam um momento para fazer aquilo que era importante, que na visão deles era importante, que era examinar as Escrituras para que eles não fossem enganados. E trazendo isso para a nossa conversa, trazendo isso para o contexto desse nosso vídeo, eu penso que o projeto Leitura da Bíblia em um Ano, ele tem esse lado negativo, porque como o projeto ele propõe que você leia de 3 a 4 versículos por dia para que você consiga, né, ao final de um ano, ter lido a Bíblia por completo, isso significa que você não vai ter um aprofundamento. Isso significa que você apenas vai cumprir, né, com aquele compromisso que você fez, cumprir com aquela quantidade que você se propôs a ler. Tem capítulos aqui que são enormes, que você não consegue ler, principalmente no Velho Testamento, que tem a parte de genealogia. Muitas vezes você vai ter que ler 3 capítulos antes daquele capítulo e 3 depois, para você entender o contexto inteiro. Então eu penso que esse é um ponto negativo, porque você não vai conseguir entender o contexto, você não vai conseguir ter aquela profundidade necessária, ter a profundidade que inclusive Deus ele quer para nós. Eu creio que Deus ele quer que a gente realmente separe um tempo para fazer essa leitura, não apenas 3 ou 4, 5 minutos. Isso a gente não gasta nem respondendo alguém no nosso WhatsApp, e eu acho que isso precisa ser falado, isso precisa ser levado em consideração também. Muitas vezes a gente está ali conversando, a gente gasta mais de 30 minutos fácil, né, deslizando a tela ali. Então eu acho que se a gente realmente crê que a leitura da palavra diária é algo importante para nós, eu não acho que vai ser um problema a gente investir tempo na nossa leitura, investir tempo, investigar mesmo as Escrituras, ler, buscar entender o que a gente não entendeu, buscar entender o contexto, não apenas versículos soltos. Esse é o motivo pela qual eu vejo como ponto negativo a leitura da Bíblia em um ano, que é a superficialidade da leitura. Bom, segundo ponto negativo, na minha opinião, sobre o projeto Leitura da Bíblia em um Ano, é que esse projeto pode te gerar frustração. Sim, e eu acredito que pode gerar frustração principalmente nas pessoas que não têm o discernimento do objetivo desse projeto, que é simplesmente você ter ali o conhecimento raso sobre o texto. Eu acredito que as pessoas que entrarem nesse projeto, elas precisam estar cientes de que a gente não vai sair desse projeto especialistas na palavra, a gente não vai sair desse projeto sabendo todas as histórias da Bíblia, sabendo discernir
a palavra de Deus, eu penso que inclusive o funcionamento do nosso cérebro, ele depende de um certo tempo. Nós não conseguimos fazer com que o conhecimento entre de uma vez na nossa cabeça, nós precisamos passar por um processo, nós precisamos fazer uma leitura, muitas vezes nós precisamos escrever sobre aquilo, nós precisamos conversar sobre aquele assunto para que realmente aquele conteúdo entre na nossa vida, e isso também se aplica com os textos bíblicos, porque ele é um livro, né? O texto bíblico, ele não deixa de ser uma leitura para o nosso cérebro. E eu acredito que esse ponto negativo, ele precisa ser muito considerado, porque muitas pessoas podem entrar nesse propósito, nesse projeto, e não ter em mente que isso pode acontecer, e não ter em mente que, ao ser questionadas sobre algum ponto bíblico ao final desse projeto, elas podem não se lembrar, o que vai ser muito comum, o que vai ser muito normal, porque, gente, olha o tamanho desse livro, é muita informação. Muitas vezes a gente lê um livro menor, a gente lê um livro muito pequenininho e a gente acaba esquecendo, até porque existe ali uma curva do esquecimento. O nosso cérebro, ele precisa de tempo para reter uma informação. Então, não é por falta de capacidade, não é porque a pessoa é burra, não, é porque o método que a pessoa está usando não é o correto. Se você realmente quer entender os textos bíblicos, se você realmente quer alguém especialista no assunto, você realmente vai precisar despender de um pouco mais de tempo, investir realmente muito mais do que um ano, quem sabe 2 ou 3 aí, dependendo do que você trabalha, dependendo da sua rotina, porque além de ser um livro muito grande, é um livro que foi escrito há vários anos atrás, é um livro que tem uma linguagem diferente, ele conta a história de uma cultura completamente diferente da nossa, e não é do dia para noite que a gente vai aprender, não é do dia para noite que isso aqui vai entrar na nossa mente, a gente realmente vai precisar de um tempo, vai precisar se dedicar mesmo, se dedicar muito. E o problema da frustração é que ela pode gerar não só aquele sentimento de incapacidade, aquele sentimento de dever não cumprido, mas isso também pode atrapalhar muito a sua fé. Isso pode fazer com que você tenha dúvidas daquilo que você acredita. Então, falando sobre fé, é algo que eu creio que vocês precisam levar muito em consideração e realmente buscar as ferramentas ideais para você aprender de verdade a palavra, para você se aprofundar nos assuntos, mas principalmente ter a ciência do que você está fazendo. Se você entrar nesse projeto, se você se comprometer com isso, tenha em mente que você vai sim ganhar uma boa experiência, que você vai ganhar uma disciplina, que você vai ser alguém que vai ser capaz de saber onde está cada livro ali. Eu acredito que sim, porque você vai ter bastante contato, né, com o livro, você vai desenvolver uma leitura também. Eu creio que tendo ali o constante hábito da leitura, você vai começar a pegar gosto por isso, e isso é incrível, é um hábito maravilhoso que todo mundo deveria incluir, né, na vida, mas que por outro lado não vai te trazer aprofundamento, e isso precisa ser falado, isso precisa ser conhecido pelos praticantes desse projeto. E esses foram os meus pontos negativos sobre esse projeto Leitura da Bíblia em um Ano, mas claro, deixando aqui o adendo de que eu não sou nem contra e nem a favor. O objetivo aqui foi apenas refletir, conversar um pouco sobre esse tema com vocês, um tema que eu gosto bastante, um tema que eu espero trazer mais vezes aqui no canal. E eu gostaria de saber de você se você já fez esse projeto, se você não fez, se você é contra, se você é a favor, o que você pensa sobre isso, e também se você tem curiosidade de ler a Bíblia, se você tem curiosidade de entender mais profundamente sobre o assunto. E também, antes de finalizar aqui o vídeo, eu gostaria de deixar uma dica para vocês que estão aí dentro desse projeto, ou se não estão. Se vocês estão com essa motivação de ler a Bíblia, eu penso que vocês, além da leitura corrida, né, da leitura linear, que é de Gênesis a Apocalipse, que é a leitura que eu recomendo, eu hoje, se fosse ler a Bíblia pela primeira vez, eu faria dessa forma, eu faria uma leitura linear, uma leitura sequencial, mas também
Eu faria estudos isolados. Por exemplo, pegar algum livro da Bíblia e pesquisar sobre ele, ou pegar algum tema da Bíblia e pesquisar sobre ele. Eu, inclusive, ganhei de uma amiga um livro que fala sobre Gálatas, bem no momento que eu estava lendo o Novo Testamento. Então, eu, além de ler o Novo Testamento de uma forma sequencial, eu estava estudando o livro de Gálatas. É esse livro aqui. Muito bom o livro, recomendo, vou deixar aí na tela para vocês. E também eu queria deixar de dica para vocês, esse livro aqui é um livro muito antigo, é um livro do Davidson, na verdade, mas que eu também li. É o livro O Tabernáculo e a Igreja, de Abraão de Almeida. Ele traz uma reflexão acerca do Velho Testamento, ele faz uma conexão com o Novo. É muito interessante para quem está aí lendo o Velho Testamento e não está entendendo nada. Ele traz explicações acerca do tabernáculo, acerca dos sacrifícios que eram feitos naquela época, enfim. É uma leitura simples, até um livro pequeno, mas é muito rico, ele vai ajudar muito vocês a entenderem um pouco do Velho Testamento, e é muito por aí, gente. Eu acredito que a leitura da Bíblia é um estudo, eu acredito que a leitura da Bíblia é algo que é pra vida inteira mesmo, é algo que não é pra gente ter pressa, sabe? Isso daqui, gente, isso daqui é algo, é um tesouro. E todo tesouro, ele sempre esteve na profundidade, então a gente nunca vai encontrar tesouro na superficialidade, a gente vai ter que cavar para encontrar aquele tesouro verdadeiro, e isso é a palavra. A palavra é o nosso tesouro e ela merece o melhor lugar da nossa vida, ela merece a nossa profundidade, ela merece a nossa devoção. Então, fica aqui, né, o meu conselho de irmã em Cristo, para que vocês se aprofundem cada vez mais. E se vocês não tiverem tanto tempo assim, aproveitem o pouco tempo que vocês têm para estudar com mais profundidade, e peçam também para o Espírito Santo abençoar a leitura de vocês, porque é ele que vai trazer o discernimento. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero de verdade que eu tenha contribuído com esse assunto, com esse tema, e espero de coração ter ajudado vocês aí na caminhada de fé. Beijão, até o próximo vídeo.